Bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. É uma coisa maravilhosa, riquíssima, é um tempo preciosíssimo, porque estamos nos alimentando das verdades de Deus para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento e, enfim, para as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem nos seus caminhos. Hoje, o assunto que nós vamos estudar é sobre correção, sobre a disciplina de Deus. O capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso de número 14, nós vamos estudar a partir do verso 4, até o verso de número 13, nós vamos estudar sobre Deus corrige aqueles a quem ama. É uma lição maravilhosa, meus irmãos, porque este processo faz parte do aperfeiçoamento do crente. Ele é uma das bênçãos contida na salvação. Quando Deus, iniciando em nós, perdoando os nossos pecados, nos transformando, nos fazendo ser filhos dele, ele continua aperfeiçoando não a salvação, mas a nossa vida como um todo. A correção que nós vamos estudar aqui, ela diz respeito à disciplina que Deus aplica em todas as áreas na vida do crente. E essa disciplina aqui não tem a ver com um castigo ou uma punição, mas tem a ver sim com um treinamento, com uma educação, com um ensino. Esse é o significado da disciplina exposta aqui e também no contexto com que Deus procura levar o seu povo a andar cada vez mais no centro da sua vontade. Disciplina é de fato Deus trabalhando e tratando conosco para nos corrigir, de forma que nós sejamos treinados, ensinados e possamos ser pessoas com uma essência espiritual robusta, completa, íntegra. Deus não nos salvou para vivermos uma meia vida de crente, meus irmãos. Deus não nos resgatou por meio do sangue de seu Filho para vivermos uma vida mais ou menos diante dele. Não. Deus nos salvou com o desejo de sermos perfeitos. Olha que interessante o que ele diz lá em Tiago, capítulo 1, o verso 2 a 4, quando ele fala sobre as provações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações, dentre elas pode ser uma disciplina, uma correção, Deus tratando, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Deus trata desta maneira porque ele tem um grande propósito para a nossa vida, para a sua vida. Se você é um crente verdadeiramente convertido, você está num processo de disciplina, de correção, de treinamento, de ensino de Deus, para te prover algo maravilhoso. Bom, nós sabemos que Deus, desde o início da revelação bíblica, sempre tratou com o pecado de forma odiosa. Deus abomina o pecado, a desobediência, a rebeldia, a corrupção. Vocês se lembram do dilúvio que acabou com toda aquela geração, preservando Noé e sua família? Deus acabou com Sodoma e Gomorra justamente para mostrar o quanto ele odeia o pecado. E também porque o pecado estraga tudo que é bom. É como um câncer que corrói lá no fundo da alma e certamente traz consequências tristes e terríveis e, por fim, a maior de todas, a morte. Por isso que ao nos salvar, Deus demonstrou seu grande amor em Cristo Jesus e que agora Ele está nos tratando para quê? Para nos aperfeiçoar, para que no centro da sua vontade, sendo resgatado, sendo pertencentes a Ele, o propósito dele agora é nos conformar à imagem de seu Filho.
nos fazer parecidos com Jesus. E para isso, ele precisa tratar com a nossa carne. Talvez esse seja um dos ensinamentos que muitas pessoas que se dizem evangélicas talvez não gostariam de ouvir, não gostam de tratar, porque não é uma coisa tão simples. É, na verdade, uma grande prova daqueles que são do Senhor viverem sob a disciplina dele, porque Deus está tratando para nos moldar, nos aperfeiçoar, nos tornar cada dia mais semelhante ao seu Filho, que embora sofrendo, ele foi glorificado. E Deus também quer assim, que nós, depois de tratar conosco de maneira bem progressiva em nossas correções, no fim, nos tratar com glória, nos dar honra e nos dar coroas de vitória. Que bênção maravilhosa. Portanto, vamos aprender olhando por essa perspectiva, olhando por esta ótica, para que você não possa confundir, ser enganado, achando que a vida do crente tem que ser um mar de rosa, mil maravilhas, Deus, tudo que nós pedimos para Ele vai nos atender. Não é bem assim. Existe algo muito melhor, mas que primeiro o processo parece ser difícil. E isso é um ato da graça de Deus, porque ele precisa usar sua longanimidade, seu amor, sua paciência, porque se Deus não tiver paciência conosco, se Deus não usar sua graça conosco, certamente nós vamos perecer, o mundo inteiro. Mas Deus é maravilhoso, que em Cristo nos conquistou. Muito bem. Aprendendo então a respeito da disciplina, nós temos alguns pontos para falar aqui. 3 pontos importantes que nós queremos abordar a respeito. Primeiro, aliás, 4, porque eu vou contar com o da revista, que vai falar de 3 pontos. Eu vou acrescentar o primeiro, que é a causa da disciplina. A motivação da correção. Por que Deus nos corrige? Qual que é o motivo de sermos disciplinados? A causa maior é o amor de Deus. É porque Ele ama. O amor sempre deseja o bem do próximo. E o bem não quer dizer coisas agradáveis em sua integralidade. Muitas vezes o bem se refere a um resultado produzido de um ato que eu estou querendo que aquela pessoa viva e seja da forma que deve ser. Por isso que a disciplina, embora ela possa ser desagradável, mas ela é motivada pelo amor de Deus. Verso de número 5. E está esquecida a exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus disciplina a todo aquele que Ele ama. A disciplina é diferente de castigo. O castigo é para o ímpio. A disciplina é um treinamento. Deus está corrigindo você. Deus quer que você tire aqueles atos perniciosos, aquelas atitudes desagradáveis que o nosso corpo ainda carrega. Tem atitudes que, embora nós sendo salvos no Espírito, o nosso corpo ainda é cheio de deficiências, é cheio de falhas que desagradam a Deus. Nós estamos sujeitos à tentação. Lembra que Jesus falou para os discípulos para que eles orassem, vigiassem, porque o Espírito, na verdade, está pronto, está salvo. Se você morrer agora em Cristo, você está garantido para a vida eterna. Mas ele falou, mas a carne é fraca. Ela é fraca. Lá em Romanos capítulo 8, nós temos uma palavra de Paulo que ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos devedores, por quê? Porque o Senhor nos salvou, nos tornou nova criatura. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O que quer dizer isso? Se vocês estão constantemente atendendo aos desejos da carne, para viver segundo a carne, que, segundo a palavra do Senhor, esses desejos carnais nunca se submetem à vontade de Deus, então você caminha para a morte. O que significa? Você não é salvo. Você está caminhando, mesmo tendo o título de evangélico, você está caminhando para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes, está vendo? Os feitos do corpo certamente vivereis.
Então Deus precisa tratar com o nosso corpo. Ele nos salvou, nos chamou para ser dele. Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa que agora ele precisa, num processo, enquanto estamos neste mundo, tratar com as atitudes inconvenientes do nosso corpo, da nossa mente, das nossas palavras. Muitas vezes ainda há crentes que sentem tentação de querer viver, por exemplo, como o mundo. Ainda se sentem encantados pela beleza do mundo. Ainda não têm força suficiente para rejeitar alguns comportamentos mundanos que desagradam ao Senhor, que não honra Deus. Então, por isso, Deus, por amor, ele nos trata de forma que nós venhamos a ter um comportamento que o agrada. E se nós chegarmos a cada dia agradando ao Senhor, Deus cada dia nos aprova. Então, irmãos, a disciplina é uma questão de amor, porque ele se importa conosco. Ele se importa com a nossa vida. Imagina alguém indo para um precipício, caminhando para um lugar onde ele vai cair, vai se machucar, ferir e pode ser fatal, e alguém então começa a alertar, começa a avisar para que você não caia naquele local terrível. É assim o amor dele, ele quer que nós andamos correto porque ele quer nos abençoar. Deus nunca vai nos abençoar de forma insubmissa, sendo rebeldes, sendo sem compromisso com ele. Deus não vai fazer isso. Ele não vai nos aprovar no final. E ele nos ama, por isso ele quer nos corrigir. Porque no final, ao tratar no juízo, vai ser muito doloroso se você chegar diante de Deus em falta, manco. E outra coisa que está associada à questão do amor é o fato de nós sermos filho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, o verso de número 6 ainda. E açoita a todo filho a quem recebe. O fato de Deus nos amar está associado de um dia nos tornarmos filho dele. Quando fomos salvos, nós não somos só criatura, não somos apenas seguidores da igreja, não somos prosélito, não somos apenas membros de uma igreja para participar depois do batismo, fazendo atividades religiosas, não, muito mais do que isso. Há uma posição maravilhosa, nós somos filhos. Açoita. O açoite não é agradável. O açoite dói muitas vezes, é dolorido, mas Deus faz porque Ele nos ama. Muito melhor é sentir os açoites da agora, de uma correção de amor, do que os açoites do juízo. Porque diz a Bíblia, meus amados irmãos, que nós vamos ser julgados pelo fogo. Imagina o quanto o fogo dói. Você já pôde experimentar um pouco, uma pequena queimadura em alguma coisa, você vê o quanto dói, o quanto o juízo vai ser doloroso. Por isso Deus, Ele prefere, como filho, me dar açoites que venham doer, do que Ele me tratar como juiz, no dia em que nós estivermos diante do tribunal do Senhor. É muito importante pensar nisso. Ele nos ama, por isso Ele corrige. Tá certo? Então, ao você pensar, ao ser corrigido, ao receber uma exortação, alguém chegar para você e te falar uma palavra de correção, por favor, irmãos, jovens, adolescentes, receba e lembra. Essa correção é porque Deus me ama. Deus está usando essa irmã, ou esse irmão, ou o diácono, ou o pastor, a própria igreja da qual fazemos parte, para me corrigir porque Ele me ama. Nós precisamos de alguém, de um padrão para nos orientar, e Deus é o autor dessa correção. Portanto, alegre-se, porque você está sendo alvo do amor dele. Você é filho. Por isso ele tem o direito de te açoitar e corrigir. Muito bem. Então a causa é o amor. A causa porque você é filho. E depois, o propósito dessa disciplina. O propósito de Deus praticar essa correção em nós. A partir do verso 7 e 8, ele diz, para nos tornar pessoas maduras, pessoas estruturadas, pessoas adultas, onde nós temos uma consciência totalmente limpa, estruturada, preparada para viver uma vida autêntica, sendo pertencentes a Ele. Como eu falei no início, Deus não salvou pessoas para ser meio crentes, para ser meio cidadão dos céus, meio servos, mais ou menos. Não. Ele te salvou para pertencer a Ele 100%. Por isso nós temos que ser 100% de Deus.
O nosso corpo ainda vai querer sentir as atrações do mundo. E agora, ele não quer que sejamos criancinhas mimadas. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Sabe uma comparação interessante? Por mais que um pai corrija um filho com palmadas, com a correia, ainda que ele apanhe, fique de castigo alguns dias, o filho não vai embora, não. Naturalmente não. Alguns são perversos e saem, fogem, mas naturalmente o filho que é filho, ele apanha, ele é corrigido, o pai fala duro com ele, mas ele permanece lá. Por isso que ele fala, é para a disciplina que vocês perceberam, Deus nos trata como filhos. Nós somos filhos de Deus. E como filhos dele, nós temos um pai que nos deu um padrão de vida pelo qual ele quer que nós vivamos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Agora levando uma comparação com a naturalidade de um pai que tem um filho, que começa aí dos 8, 9, 10, 11 anos, começa a entrar na adolescência. Que pai vai querer deixar o seu filho sair de manhã e voltar só meia-noite, nessa idade? Se o filho começa a ter tendências de querer roubar, o pai vai deixar ele fazer isso? Começa a andar com pessoas que vão levá-lo para o mau caminho, o pai vai permitir isso? Se ele começa a maltratar pessoas na rua, o pai vai permitir? O que é que o pai vai fazer? Vai corrigir. A mãe vai colocar de castigo para corrigi-lo. Eu fui exemplo disso. Quantas vezes já apanhei da minha mãe? Já apanhei de tomada de ferro. Ficaram marcas na época, mas nunca ficou marca na minha mente nem no meu psicológico. Nunca, nem sequer lembro mais. Mas eu sei que foram importantes, porque minha mãe queria o bem meu, meu pai queria o meu bem. Por isso eles me corrigiam quando eu fazia coisas que não estava correto. É assim que Deus nos trata, como filhos. Deus, irmãos, não quer que você, jovem, irmãos, maridos, esposas, mulheres, homens, tenhamos um comportamento igual ao comportamento do mundo, porque nós somos filho dele. Ele olha para você olhando, dizendo assim, você é meu filho, eu quero que você ande conforme o padrão que eu estabeleci para você, eu te chamei para ser meu filho. E muitas vezes, irmãos, nós queremos andar como os padrões do mundo. Infelizmente, hoje nós temos a internet, por exemplo. Quantas mulheres ou homens querem postar fotos da mesma forma que o mundo posta? Fotos às vezes sensuais, atrativas, por quê? Porque são tentadas a receber aplauso do mundo, a aprovação do mundo. E muitas vezes não tem coragem de mostrar para lá, não, eu sou servo de Deus, eu sou filha dele. Quantas vezes na internet, nas redes que você segue, as pessoas que estão ligadas a você sabem que você é crente. Sabe que você é serva de Deus, é filha de Deus. Ou talvez tenha vergonha de falar isso. Então Deus muitas vezes tem que nos corrigir, porque ele é filho. Nós não podemos, irmãos, andar igual ao mundo. É por isso que ele nos trata, ele nos açoita, porque sou filho dele. Lá em Romanos 11, 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos um padrão próprio de vida. Cada família tem seu costume. Nós temos um padrão. Por isso que, como filhos, ele fala o seguinte, verso 8, olha só. Mas se vocês estáis sem correção, de que tem tornado participante, quer dizer, se vocês dizem que são evangélicos, mas estão sem correção, logo vocês são bastardos e não os filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ora, é o seguinte, Deus, se você entrou para o reino espiritual, se você se converteu, batizou, se tornou membro de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo, de um mundo espiritual, e que além disso você é filho dele, você foi gerado espiritualmente, você nasceu de novo, se assim é. Agora, veja bem, se você está sem correção, se você não sente nada que Deus está te corrigindo, se o que você faz, alguma atitude, alguma palavra que você fala, ou mal de alguém, critica alguém, faz uma coisa errada, você não tem um bom comportamento de testemunho de luz, na rede social, por exemplo, você não brilha, as pessoas nem sabem quem que é você, parece que é uma pessoa qualquer. Ele falou que nós somos luz, devemos brilhar diante das pessoas. E se você não sente no coração nenhum temor, não sente nada que te preocupa, olha, a coisa é séria.
Se você está sem correção, ele falou, olha, então você é um bastardo e não filhos. Irmãos, Jesus já deixou bem claro que nem todos que vão entrar para o cristianismo são salvos verdadeiramente. Ele falou da parábola do joio, em que naquela plantação foi colocado o joio junto com o trigo, que é muito semelhante, muito semelhante. E aí aqueles lavadores, servos, queriam tirar o joio. O Senhor disse, não, deixa-os crescer juntos até a ceifa, até a colheita. Porque naquela época, quando chegar, Deus vai separar o joio do trigo. As virgens nessas, todas iguais, junto com as prudentes, então nem todos são salvos. Pode ser que você, como evangélico, ou muita gente em muitos locais, infelizmente, irmãos, se vivem travestidos de um evangelicalismo, voltado para um ativismo religioso, não tem essência de filiação com Deus, porque vivem sem correção. Se o pastor chama atenção, sai da igreja. Não, vou para outra igreja, aquela igreja ali é melhor, é mais fácil. Lá o pastor não fica chamando atenção, ou a igreja não tem esse tipo de norma, não é? Os diáconos querem exortar, não quer, eu vou para a igreja, ou desistem, vão para o mundo. Por quê? Porque são bastardos. O filho que é filho, ele aceita com humildade a correção que vem do Senhor. Porque ele é filho, Deus os trata como filhos. Tomem cuidado, meus irmãos. Você tem sentido Deus falar? Eu tenho sentido. Eu tenho. Espero que você sinta no seu coração e peça a Deus para que você seja corrigido, porque isso é natural do filho. Não tem como, é impossível que um crente que é verdadeiramente salvo, escolhido, nasceu de novo, não venha ter um momento na sua vida que você venha ser corrigido, reprovado, em que Deus vai reprovar você, em que algumas coisas não vai dar certo na sua vida. Sabe para quê? Para te corrigir, para te levar para um caminho de disciplina, para que você seja como o nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Alguém que se interessa por você, alguém que se interessa por você vai se preocupar, não para controlar a sua vida, porque Deus te dá liberdade, você faz escolhas. Ele vai te dar a correção. Se você aceitar, aleluia, vai ser bênção para você. Se você rejeitar, Deus não vai ficar cara feia com você, não vai te castigar, não vai te jogar para fora, vai continuar ali. Mas um dia você vai receber a pena por isso. Aceite a correção, receba. E depois, nós temos disso, além disso, nossos pais, que segundo a carne, nos corrigiam a respeito e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai Celestial, então viveremos. Olha o propósito. Nossos pais que batia, corrigia, a gente tem submissão. Imagina Deus. Muito mais, Ele vai nos prover algo maravilhoso, meus amados irmãos. Terceira coisa, nós temos aqui o processo disciplinar. Aliás, é o segundo propósito, desculpem. Nós temos aqui, irmãos, o propósito da participação da santidade de Deus. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, aqui também está um assunto muito sério. Eu considero difícil para os nossos dias de hoje, porque o conceito de santidade, não só o conceito, mas a prática da santidade, ela tem sido banalizada num cristianismo em que está cedendo ao pós-modernismo para viver uma vida relaxada, uma vida sem compromisso, uma vida sem preço. Efésios 1, irmãos, verso 3. Olha por que nós somos escolhidos. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu para sermos santos. Santo quer dizer separado. Ele nos separou de um mundo perverso. Ele nos separou de um mundo cheio de imoralidade, corrupção, de impurezas, incredulidade, idolatria, para sermos dele. Irmãos, isso me emociona muito. Eu não sei quanto a você. Ele, antes de fundar o mundo, ele já me conhecia, ele já me preparou para me chamar, para ser dele. No entanto, ser santo é uma posição. O processo de santificação, ele continua. Nós vamos cada dia ser o santo. Ou seja, cada dia eu vou me separando daquele que desagrada a Deus para viver para ele. Por isso ele fala
que o segundo propósito da disciplina, da correção vamos ler aqui o verso de número 10. Pois ele nos corrigiu por pouco tempo. E de fato porque quando atingimos a maioridade ou quando casamos, certamente os pais não vai ter mais aquela mesma correção de antes. Corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Cada correção, cada palavra, cada momento em que ele nos rejeita, nos reprova e faz com que as coisas viram uma maneira de eu começar a refletir nas minhas atitudes, é para aproveitamento. Nenhuma correção é de qualquer maneira. A fim de que, qual que é a finalidade? Sermos participantes da sua santidade. Por quê? Ele nos escolheu para ser santo. Agora ele nos corrige para quê? Fazer parte da sua santidade. Para que, como ele é santo, nós cada dia vamos nos apartando daquilo que não é agradável a ele e vou vivendo cada dia mais para ele. Como eu falei, irmãos, infelizmente, Satanás, como eu estou fazendo um estudo das táticas de Satanás para destruir o crente, uma das coisas que ele faz é justamente fazer com que as coisas pareçam tão normal, que muitos crentes estão sendo enganados, achando que algumas coisas não tem problema. Você pode fazer igual o mundo faz, não tem problema. E nós vamos misturando e vamos vivendo uma vida infrutífera, sem propósito, superficial e ferindo aquilo que Deus falou lá em 1 de Pedro 1. Olha o que ele diz aqui, 1 de Pedro 1, o verso de número 15 e 16. Verso 14, desculpa, como filhos da obediência, tá vendo? Como filhos. Ele está falando para crentes. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Paixões, desejos da carne, que sempre quer se rebelar contra algum princípio da vontade de Deus. Pelo contrário, segundo a santo, aquele que vos chamou, lembra-se que nós vemos lá em Efésios 1:4? Vos chamou, tornai-vos santos, quer dizer, pratiquem a santidade. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em todo procedimento. Não é pecado você ter rede social, não tem problema. Não é pecado você postar, mas como você está se postando lá na rede social, igual ao mundo? Igual as piriguetes que não tem Jesus e se mostram seu corpo sensual para ser aplaudido, é isso que você está fazendo, fazendo fofoca, falando mal das pessoas na rede social, não tem problema, mas como você está se comportando? Não tem problema ir para a praia, não é pecado, mas como você está indo igual as mulheres, usando fio dental, biquínis indecentes, não tem problema, mas ele fala, santo em todo procedimento, onde eu estou não tem problema. No problema você ir praticar esporte, não tem problema, mas como você está praticando? Tem problema eu ter um lazer, ir pescar, não tem problema, mas como você está indo? Como você está se comportando no seu trabalho? Como você tem se comportado? Como é que você está andando no seu trabalho? Em todo o procedimento, na família, como é que você está tratando seu marido, sua esposa? Como você está tratando seus filhos, pais? Como é que você está tratando seus pais, seus colegas de escola? É problema ter amigos lá no mundo? Não tem problema, pode andar com os, mas como você está se comportando? Como você tem andado? Como você está vivendo lá? Então é preciso que você possa viver, tomar esse cuidado, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santo em todo o nosso procedimento. É isso que precisa ser visto, é isso que precisa tomar cuidado. Então, por isso que ele fala que a disciplina é para isso, para ser participante. Você tem participado da santidade de Deus? Você tem se preocupado? Quando você olha para as coisas erradas no mundo, você sente ruim? Você sente mal? Irmãos, eu estou falando isso aqui porque Deus quer nos corrigir. E infelizmente, cada vez mais vivemos uma crise de pessoas que dizem ser evangélicos parecendo com o mundo. Pessoas que posam para Playboy e diz que é evangélico. Cantam funk e diz que é evangélico. Irmãos, hoje está tudo parecido. E eu quero dar essa reta para você, irmão. Cuidado. Se você é filho, você vai sentir no seu coração que Deus quer você diferente. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Não quer dizer que eu vou viver igual o homem da caverna, isolado de tudo. Não é isso, não. Como eu falei, não está errado você ter internet. Nada. É tudo normal. Modernidade é uma coisa. Mas como você está usando a internet?
Como você acessa sites impróprios, inadequados, de imoralidade? Como você tem feito? Você tem trocado, por exemplo, as redes sociais, ler a Bíblia e orar pelas redes sociais também é uma falha. Então são muitas coisas, nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos um Deus que deu o seu filho para morrer. Irmãos, derramar sangue não é coisa, não é brincadeira não. Tem crente que acha que é brinquedo, que acha que ser crente virou hobby. O mundo hoje, em muitos lugares, está assim, ser crente é um hobby. Vai na igreja num domingo à noite e tá bom e tá satisfeito. E se Deus quiser, é assim, pronto, acabou. Eu vou viver o resto da minha vida dessa forma. Está errado. Portanto, quem é filho vai sentir esta palavra e dizer: Deus me corrige para que eu faça parte da sua santidade. Deus está me corrigindo para que eu faça parte de um propósito que Ele fez para a nossa vida. Por isso, irmãos, Ele diz, para que sejamos participantes da sua santidade. E finalmente, a natureza da disciplina. O processo dela não é agradável. Pois, verso 11... Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto passivo que tem sido exercitado por elas, fruto da justiça. Toda disciplina, no momento, não parece ser de alegria, de fato. Humanamente falando, porque nós ainda temos uma carne que luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. A nossa carne não vai querer ouvir. Nossa carne não vai querer submeter, porque infelizmente, irmãos, nós queremos o bem para o nosso ego, queremos ser elogiados, aplaudidos. Uma certa irmã uma vez disse que é interessante que na igreja quase não se falava de exortação, de mensagens que levassem o crente a um compromisso, mas mensagens de autoajuda, palavras agradáveis, de oba-oba. Irmãos, Deus não é assim. Jesus nunca enganou seus discípulos. O caminho é apertado. Se vocês querem me seguir, vocês têm que negar a si mesmos, vocês têm que tomar a sua cruz. É a disciplina de Deus, porque Ele nos ama, porque somos filhos dEle, Ele quer nos ver pessoas maduras, Ele tem um propósito de fazer parte da santidade dEle, porém o processo às vezes não é fácil. Por isso Ele fala, verso 5, Filho meu, não menospreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por Ele é reprovado. Por que Ele está falando isso? Porque Ele sabe que muita gente desiste, desanima, porque acha que a disciplina e a correção parece uma coisa má. Mas não é. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo para olhar pela ótica de Deus. Se você olhar pela ótica do homem, da carne, você vai achar que a igreja é radical demais, que a igreja cobra demais. Irmãos, não tem a ver com a igreja não, meus irmãos. Tem a ver com Deus. Porque se nós não tomarmos cuidado, se Deus não entrar com a providência de nos corrigir, daqui uns dias, irmãos, o mundo vai cada vez mais invadir a igreja vai perder sua identidade, que infelizmente muitos crentes já perderam a identidade, muitas igrejas já perderam a identidade. Perdeu. Não, muitos não têm mais identidade de luz, não brilha mais não. Olhar para um crente e para um ímpio, tá a mesma coisa, você não vê a diferença. Não estou falando só de aparência não, porque a aparência ela também envolve, é no comportamento mesmo, no falar, nas palavras. Infelizmente, irmãos, nós precisamos de Deus no amor dele, para nos corrigir. Meu irmão, se você é filho, você vai desejar que Deus te corrija. Eu tenho orado para que Deus possa me corrigir, porque eu não sou perfeito. Há muita coisa na minha carne que tem que ser tratada e eu quero que Deus trate agora, antes de chegar o dia do juízo. No momento ela não tem motivo de alegria, mas de tristeza. Deus está falando com realidade, Ele não está te enganando não. Eu sei que ao corrigir, ao ser corrigido, aquele momento vai ser de tristeza mesmo, às vezes de lágrima. Não é assim que nós, quando nós somos jovens e os pais nos corrigem, a gente não chora, não fica com raiva, né? Tem uns que falam, dá vontade de ir embora. É verdade, irmãos. Mas nós temos que olhar pela ótica espiritual. A Bíblia está aqui para nos ensinar isso. Que você olhe lá na frente o fruto que ela vai produzir. O fruto que ela vai produzir. Quero contar uma historinha rapidinha. Irmão Tião Bonifácio, certa vez, contou que na correção do seu filho, ele tinha feito uma desobediência, ele chegou a amarrar seu filho. A outra vizinha, que tinha o seu filho também junto com ele
a mulher criticou, falou mal. Meus irmãos, eu não lembro se foi uma semana ou um mês depois, o filho do irmão não fez mais o que ele tinha feito de erro, o filho da vizinha continuou fazendo, parece que um mês depois, esse rapaz foi morto. Pareceu ser ruim, muito cruel parece, mas ele salvou a vida do filho dele. É assim que Deus faz conosco. Sabe por que Deus quer nos corrigir agora, irmãos? Nós precisamos de palavra dura agora, porque o dia que chegar o juízo, Deus não vai nos tratar com amor mais não. Sabia disso? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, olha o que ele diz. Eu estou em 2. 1 Coríntios. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual obra de cada um, o próprio fogo provará. Então Deus vai tratar-nos no juízo com fogo. Vai ser um juízo duro, um juízo difícil. Não vai ser mamão com açúcar, belezinha. Deus não vai ficar te perguntando: ô meu irmão, por que você andou falando mal do seu irmão? Por que você mentiu para a igreja? Por que você andou enganando o pastor? Por que você não foi fiel? Por que nas redes sociais você nunca falava de mim? Você só ficava postando lá coisas que não agradam a mim? Por que você fazia isso? Por que você não amou os irmãos de verdade? Por que você não renunciou às coisas lá para você me servir? Não, Deus não vai ficar fazendo essas perguntinhas. O pastor às vezes exorta, fala para te corrigir. Mas naquele dia, Deus vai nos tratar com peso, fogo. E ele diz: se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo como que através do fogo. Não vai ser fácil. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o mal que tiver, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus vai nos cobrar toda atitude que você fizer. Por isso, muito melhor é ser corrigido agora, porque a correção é com amor. Naquele dia vai ser penalizado. Vocês querem ver? Não vai ter chance, irmãos. Deus não vai nos corrigir. O que perder, vai ter que perder. Mateus 25, na parábola dos talentos. Olha só o que ele diz para quem foi fiel. Verso 21, daquele que produziu frutos com o seu talento. Disse o Senhor, Mateus 25, 24. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. É para isso que Deus está nos corrigindo, irmãos. Para sermos fiéis naquilo que Ele me chamou, para Ele me elogiar. Ele quer me elogiar, Ele quer elogiar você. Mas vamos ver o que Ele fez com o outro lá? Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: o que recebeu um, ele enterrou o talento. Falando que o Senhor não desconfiava do seu Senhor. E aí no verso 26, respondeu-lhe porém o Senhor que foi negligente, servo mau e negligente. Ele não perguntou, não pediu explicação, não, deu a sentença: você é mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que devia entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10, porque o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Deus não vai pegar mole, vai pegar pesado. Por isso, irmãos, quem é dele, Ele quer corrigir agora com amor, para que naquele dia nós nos compareçamos bem diante dele. Que Deus nos abençoe e que você, meu irmão, receba essa correção com alegria. Receba essa palavra com amor, som do seu coração. No Salmo 139, só para finalizar, eu quero que você aprenda a fazer uma oração, igual a oração que o salmista Davi fez. Salmo 139, ele falou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem que abrir o caminho para Deus. Porque muitas vezes Deus te corrige, a palavra te fala e você não quer receber. Às vezes você critica, fala mal, achando que tudo é besteira, é coisa arcaica, é coisa cafona, não tem problema, a igreja não tem que ficar falando sobre certas coisas de hoje. Não é assim não, meus irmãos. Você, como filho, pede a Ele para te sondar. E Ele vai te orientar com amor para o seu bem. A disciplina, a correção nunca é para humilhar. É para te preparar para a glória.
para te exaltar. Que Deus nos abençoe. Que você receba com amor e sirva com alegria o Senhor.